Olá, seja muito bem-vindo ao Tá em Choque. Meu nome é Roberto e hoje a gente vai começar a nossa primeira aula sobre equações diferenciais ordinárias, falando sobre problemas clássicos em que você vai apresentar equações ordinárias. E a partir disso, nós iniciaremos nossos estudos entendendo a diferença entre uma EDO para uma função e uma equação normal. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Pois bem, nessa aula nós vamos fazer dois exercícios. O primeiro é o exercício clássico do pêndulo simples e depois o do movimento harmônico simples com um peso em uma mola. O primeiro exercício do pêndulo, eu quero que vocês prestem atenção. Não precisa saber física a fundo, eu vou dando os passos, mas a gente vai construir a equação que rege o movimento de um pêndulo simples e a partir disso a gente vai encontrar a EDO, que é a equação que vai ser diferencial nesse caso e vai reger esse movimento. Perceba que um pêndulo, se você pega um pêndulo simples, vou desenhar aqui do lado, ele nada mais é com um fiozinho, com uma bolinha aqui no centro. Essa bolinha é uma massa, tá? E aí a gente desconsidera o peso do fio. Quando você dá um peteleco nela, num sentido qualquer, ela vai fazendo um movimento, né? Que ela vai vir para cá, aí depois de um tempo a bolinha tá aqui. Só que aí depois de um tempo vai retornar e vai voltar para cá. Se a gente tiver num sistema ideal, em que não há dissipação de energia, ela fica oscilando a bolinha. Então a gente quer descrever essa dinâmica. Para começar então, a gente tem que aplicar as leis de Newton. Então o que a lei de Newton ela fala? Ela fala que a força resultante no sistema é igual a massa vezes a aceleração resultante ali naquele corpo. Tá? Essas equações aqui, elas podem ser em várias dimensões. Então você pode ter a força resultante no eixo x, no eixo y, no eixo z. Acontece é que em EDOs a gente está trabalhando com uma variável só. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente estiver relacionando várias variáveis, deixa de ser uma EDO. Só que o que a gente percebe? A gente percebe que quando eu olho aqui para a figura A, que é o exemplo inicial, esquece a figura B por enquanto, olha só para a figura A, que é a condição inicial do sistema, eu tenho a minha massa M, eu vou ter aqui a cordinha que vai segurar ela, eu tenho a tração que essa corda exerce na massa, impedindo que ela caia pela ação da gravidade. M vezes G é a força peso, tá? Então eu tenho a força de tração que a corda exerce na massa e a força peso. Perceba que eu posso relacionar aqui esse deslocamento que a minha massa faz em relação ao ângulo θ. Esse ângulo θ ele é dado em relação à minha vertical, meu eixo vertical. Então, perceba que eu posso achar aqui o deslocamento instante em instante, ou seja, a cada espaço de tempo, baseado no meu ângulo θ. Então, para que meu exercício ele fique mais simples e eu tenha que definir um tipo de variável que vai representar essa dinâmica, eu vou deixar tudo em função do meu ângulo θ. Lembrando que esse ângulo θ, ele é uma função, ele está em função do tempo, tá? Meu sistema depende do tempo. Então, se você tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, você tem que decompor essas forças. Perceba que você vai ter uma tração aqui na diagonal e você pode decompor ela em duas forças. Se você olhar esse sistema, as literaturas de física, elas decompõem e rotacionam o eixo. Porque como você está fazendo um movimento angular, você toma como esse instante aqui como de base, e aí você vai definir um eixo nesse sentido aqui, que seria como se fosse o nosso eixo x, e aí você vai definir um outro eixo que ele está em relação ao quê? A sua força de tração, que é como se fosse o nosso eixo y, tá bom? Lógico que nas literaturas vai mudar o nome. Por que você está fazendo esse negócio de eixo? Para você poder decompor o vetor. Então eu vou ter aqui a minha força de tração, que ela já está num dos eixos base aqui do meu sistema de referência. Eu vou ter essa outra força aqui para baixo, que é decompondo esse vetor peso aqui. Então vai ser m vezes g, que é o vetor peso, lembrando, multiplicado pelo cosseno de θ. Quem que é θ? Opa, é esse ângulo aqui. Se você fizer a análise de triângulos aqui, você vai perceber que vai ser pelo cosseno do θ. Por sua vez, você vai ter uma outra força aqui, que seria no nosso eixo x, sendo decomposta, que vai ser o peso vezes o seno do ângulo θ. Então você tem a força em y mais a força em x. Você somando elas vai dar a resultante, que é m vezes g. Decomposição de vetores. Beleza. E agora, você percebe que a força peso no eixo y, ela anula a sua tração do fio. Se isso não fosse verdade, ia estourar o fio, certo? Então a bolinha ela ia cair. Nesse caso, como é travado aqui, né, você não consegue puxar mais a bolinha, ela fica preso e ela fica balançando de um lado para o outro, você percebe que a tração ela anula a força peso, então elas têm a mesma intensidade. Então aqui da minha força resultante, quem que vai proporcionar a aceleração resultante que vai fazer com que movimente meu corpo? Vai ser justamente essa força que aponta no eixo x. E quem que é? É mg seno θ. Então eu tenho que m vezes g vezes o seno de θ,
que é o meu ângulo. Lembrando que esse θ ele está em função do tempo, só que eu vou omitir ainda por enquanto essa informação para que não confunda a nossa visualização, tá? Mas seria um seno de t aqui, tá? Mas depois a gente entra nisso. É igual a massa do meu corpo vezes a aceleração resultante sobre ele. O tempo é o nosso domínio aqui, só que ele fica omisso, tá? Só para facilitar a visualização. Bem, então o que é que você faz? Você pega e faz um corta-corta aqui, ó. M cancela com M. Então você tem no final que G, que é a aceleração gravitacional, vezes o seno do ângulo θ no momento que se encontra. Então esse θ ele vai variando com o tempo, certo? Ora, a bolinha está aqui nessa posição, depois ela vem para cá e esse θ vai variando. É igual à aceleração resultante sobre o corpo. Só que a aceleração resultante sobre o corpo, ela não, a gente tem que expressar ela melhor. Por quê? Porque é a aceleração em função do tempo. Então, isso daqui é uma função. É por isso que inicialmente eu tinha omitido. Porque a gente acha sempre que ela é uma constante, porque nossos trabalhos até o ensino médio tomavam a aceleração constante. Nesse caso agora, não. Nesse caso, isso daqui vai ser uma função que vai representar todas as possibilidades possíveis. Então, eu vou reescrever isso tomando agora como funções. Então, eu vou ter G, que é a aceleração gravitacional, vezes o seno do ângulo θ em função do tempo. Perceba que meu ângulo θ ele vai variando em função do tempo. Então, isso daqui é uma função, no final das contas, de θ em relação ao tempo, igual a aceleração do meu corpo em relação ao tempo. Tá? Então é por isso que inicialmente eu omiti o tempo, para que a gente fosse fazendo desenvolvimento, e agora eu expliquei. Ó, apesar da gente trabalhar aqui normalmente só com seno de θ e aceleração fixo, isso daí era um problema do ensino médio. Aqui no ensino superior a gente tem que levar em consideração que, opa, essa grandeza θ, ela varia com o tempo. Isso daqui é uma função do tempo. A aceleração é a mesma coisa, uma função do tempo. A questão é, eu não posso ter duas funções diferentes relacionando o tempo. Eu tenho que tentar achar uma única variável que vá relacionar o meu tempo. Nesse caso, a variável que é mais fácil de você encontrar, que varia com o tempo, é o seu ângulo θ. Então, nesse caso, a gente tem que dar um jeito de transformar essa aceleração em θ. O que a gente sabe de física? A gente sabe que a aceleração em função do tempo é a mesma coisa que a derivada do seu deslocamento em função do tempo ao quadrado em relação ao tempo ao quadrado. Ou seja, a derivada segunda do seu deslocamento. Então, o que você pode fazer? Você pode ajustar isso daqui nessa equação. Só que essa variável aqui, deslocamento, ainda não resolve o nosso problema, porque não está em função de θ. Tem como eu relacionar? Tem. Se você pega uma circunferência, você pega o raio dela, eu vou chamar o raio dela de L, tá? Que é o comprimento do centro até a borda. Você pega um movimento até outro ponto, aqui. Se você pegar todo esse deslocamento feito, S, e em relação ao ângulo θ, que é formado aqui, você tem a relação. Você sabe que o seu deslocamento ele vai ser igual a L, que é o comprimento do raio, vezes o ângulo deslocado em radianos. Então, olha que interessante, você pode transformar aqui a sua grandeza S em função do tempo, que é o seu deslocamento em função do tempo, em relação ao ângulo que foi deslocado em relação ao tempo. Perceba que no movimento do pêndulo é a mesma coisa. Se você continuasse girando o pêndulo, ele ia formar uma circunferência aqui. Então, é como se o pêndulo tivesse movido desse ponto até esse outro ponto. Então, vou desenhar aqui a massinha para vocês verem. Ó. É isso que ele está fazendo. Então, eu posso relacionar esse espaço que ele percorre com esse comprimento. Dessa forma, então, eu obtenho que a aceleração em função do tempo vai ser a derivada ao quadrado de L vezes θ em função do tempo em relação ao tempo ao quadrado, ou seja, derivada ao segundo. Perceba que L é o comprimento aqui da minha cordinha. E esse comprimento ele é fixo, então ele é uma constante. Na derivada, ele cai para fora. Então, eu só vou ter a derivada ao quadrado do meu ângulo θ. Então, substituindo aqui na aceleração, eu vou ter o quê? Vou ter G vezes seno de θ em função do tempo é igual a L, que é o comprimento da corda, vezes a derivada ao quadrado de θ em função do tempo em relação ao tempo ao quadrado, ou seja, derivada segunda do meu ângulo θ em função do tempo. Aí acontece, essa equação diferencial ela está quase pronta. Por quê? Porque os físicos eles falam o seguinte, se a gente pegar um pêndulo e o movimento dele for muito pequenininho, for em torno de até 10 graus mais ou menos, então eu posso falar que essa aproximação de seno θ ela é aproximadamente θ para ângulos pequenos. Então, você vai ver no livro essa simplificação. Então, você tem que G vezes a função θ em relação ao tempo, ou seja, o deslocamento angular em função do tempo, é igual a comprimento da corda vezes
a segunda derivada da sua função de deslocamento angular aqui. Então, no final, o que é que você faz? Você passa tudo para um lado e iguala a zero. Então, você vai obter que a derivada ao quadrado da sua função θ de t, que é o ângulo deslocado em função do tempo, menos g sobre L, em que g é a aceleração gravitacional e L é o comprimento da corda, vezes θ de t, que é a sua função de deslocamento aqui do ângulo, é igual a zero. Perceba o que eu fiz aqui. Eu apenas isolei g θ de t de um lado e dividi por L, para deixar a minha derivada aqui isolada sem nenhuma constante multiplicativa. Então, olha que interessante. Perceba que nesse caso agora, eu não tenho necessariamente um valor fixo a ser aferido. Eu tenho uma função a ser aferida. Por quê? Eu tenho essa minha função θ de t, que é ela que eu quero encontrar. Por quê? Θ é o ângulo que vai variando em função do tempo. Então, eu quero achar a expressão desse ângulo e para eu poder achando quanto que ele vai variando em cada instante de tempo. Atendendo o quê? Essa taxa de variação aqui, ó, que é ao quadrado. Então, é a segunda derivada que eu quero dele. Então, isso daqui é um exemplo de EDO, gerado a partir de um sistema físico simples, como o do pêndulo. Você obtém isso daqui no final. Mas perceba que você sempre está em busca do quê? De uma função. E que função que é essa? A função é θ, que é o ângulo, de t, que é justamente esse ângulo aqui. Perceba que ele não é estático, ele vai variando. Então, você quer achar a função que rege esse ângulo. Assim, você pode plotar o gráfico dele e saber o quanto que ele vai ficar variando, baseado no quê? Nos seus parâmetros aqui de aceleração gravitacional e comprimento da sua corda, que está segurando essa massa. Nosso segundo problema é o problema do movimento harmônico simples, para um peso que ele está sendo segurado por uma mola, e aí você solta ele em queda livre. Se fosse um sistema ideal, ele ia descer e depois ele ia subir, e aí a energia potencial gravitacional ia ser convertida em energia potencial elástica e vice-versa. Então ele ia ficar oscilando, sobe e desce infinitamente, caso não haja dissipação, tá bom? Então, nesse caso, a gente aplica a lei de Newton de novo, que a sua força resultante, ali sobre o seu objeto, vai ser a massa vezes a aceleração resultante. Lembrando que é um problema que pode ter várias dimensões. Nesse caso, a gente só está trabalhando em uma dimensão. Qual que é? É o eixo y, tá? E é por uma questão mesmo do próprio problema. Ao contrário do anterior, que você acabou anulando meio que as forças em um determinado eixo e só resultou em um, nesse daqui você só tem a força em um único eixo, que é a força elástica para cima e a força peso para baixo. Então, nesse caso, a força resultante, ela vai ser qual? Ela vai ser a força elástica contra o movimento de queda, menos a força peso, que é a favorável ao movimento de queda. Pelo nosso sistema de coordenada aqui, como eu estou admitindo y positivo para cima e y negativo para baixo, então eu coloco a força peso como negativo nesse caso, tá bom? É só por causa do sistema de coordenadas. Isso vai ser igual à massa do meu corpo, que é o bloquinho, vezes a aceleração resultante sobre ele. A força elástica ela é regida pela lei de Hooke, então ela é dada pela constante de compressão da mola vezes o deslocamento que ela obteve, que é esse x aqui. Então, do ponto de equilíbrio, que seria essa parte, até o máximo deslocamento que a mola conseguiu ter, e aí depois retorna. Menos a força da gravidade, que é o quê? É m vezes a aceleração gravitacional, g. Isso é igual à massa do meu corpo vezes a aceleração resultante. Só que a aceleração resultante sobre ele é o quê? É a do exercício anterior, expliquei para vocês. A aceleração em função do tempo é igual à derivada ao quadrado da função deslocamento em relação ao tempo. Então, olha só que interessante. Eu vou ter que substituir isso daqui por deslocamento. O que é o deslocamento nesse caso aqui? É esse valor de x, é o tanto que ele deslocou. Então, eu só substituo aqui s de t por x de t, porque é só o nome que eu estou dando para a minha variável, deslocamento. Então, eu vou substituir a aceleração por isso daqui. Então, fica derivada ao quadrado de x de t dt quadrado, ou seja, derivada segunda do deslocamento. Percebe então que se o meu deslocamento está variando com o tempo, o que é verdade no meu problema, já que a cada instante de tempo eu solto minha massa, ela vai descendo e depois ela volta. Então isso daqui está variando meu x, que é o meu deslocamento, em relação ao tempo. Então esse x aqui ele não é um parâmetro fixo, ele tem que ser em relação ao tempo. Então só reescrevendo melhor isso daqui, eu vou ter k vezes x de t menos m vezes g igual a m vezes derivada ao quadrado de x de t dt ao quadrado, tá? Então você tem que ficar esperto com isso. Às vezes, se você não sabe se a sua variável é em função do tempo e se ela está variando, beleza, você deixa ela sem expressar aqui o domínio dela. Depois, uma vez que você aferiu, não, é em relação a esse domínio aqui. Aí você tem que deixar, porque você está variando em relação a alguma coisa, tá bom? Nesse caso é em relação ao tempo.
Bem, a partir disso, então, você tem que simplificar essa equação. Bem, simplificando essa equação, passando todos os termos para um lado e igualando a zero, eu vou obter, então, que a derivada ao quadrado da minha função deslocamento em relação ao tempo, mais a constante da mola vezes o deslocamento em função do tempo, sobre a massa, menos a gravidade, é igual a zero. Perceba que a única coisa que eu fiz foi dividir tudo pela massa, por isso que a massa aqui ficou para baixo, né, nesse caso. Passei tudo de um lado para o outro, isolando e deixando igualando igual a zero. O que você percebe, então? Que eu vou ter uma função de deslocamento, que é justamente esse x aqui, que é esse tanto que ela desloca, e ela vai variar em relação ao tempo. Então, você não vai achar um valor fixo, uma constante, você vai achar uma função que ela vai expressar a cada instante de tempo o quanto que deslocou essa minha massa. A partir disso, você pode inserir valores aqui de tempo, então tempo igual a 1, 2, 3, etc., que esse x aqui no final ele vai te retornar um valor. Tá bom? Mas para que você ache essa expressão, você tem que resolver essa EDO aqui. E é por isso que a gente vai, com essa motivação desses problemas físicos, tentar descobrir métodos para resolver isso. Em circuitos elétricos, que é o foco do canal, lá na matéria de circuitos elétricos, quando a gente vai trabalhando com circuitos resistivos, capacitivos, resistivos indutivos e capacitivos, cada um deles vai ter uma EDO específica. E lá a gente vai estudar como resolve ela. E uma vez que você tem um conhecimento aqui de EDOs, você vai entender o porquê que eu dou aquela resposta para aquele tipo de equação, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham entendido a aula e tenham entendido a diferença entre uma função normal, porque uma função normal, ela vai ter aqui a forma dela, etc, né, e tudo mais, e vai depender dentro dela do parâmetro t, que é o domínio dela. Por sua vez, uma EDO, que é esse caso aqui, você não vai estar encontrando necessariamente o domínio, você sabe que está em função do domínio, só que você quer achar a função que depende desse domínio, tá? Nesse caso é o tempo. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nas EDOs a gente não acha valores fixos, a gente acha funções. A partir da função você pode ir chutando valores fixos no seu domínio para que ache o valor dela. Então, eu espero ver vocês na próxima aula. Muito obrigado, até lá!